A luz que não se apaga, os ensinos de Jesus e o caminho da eternidade. Há uma luz que nasceu em meio às sombras, uma luz que não veio com estrondos de trovão, nem com o brilho de coroas, veio em forma de criança, veio em forma de palavra, veio em forma de amor que não se cansa, e mesmo após 2 milênios, essa luz ainda arde, ainda ilumina, ainda incendeia o coração daqueles que ousam olhar para dentro e perguntar: quem és tu, que ainda hoje me chamas pelo nome? Este é um mergulho nas profundezas dos ensinamentos de Jesus Cristo. Não como dogma, não como fórmula, mas como fogo que arde em nós, como pão que alimenta a alma, como água que sacia a sede do Espírito. Porque Jesus não foi apenas um mestre, foi o próprio ensinamento encarnado, sua vida, sua morte, sua ressurreição. Tudo foi uma aula contínua sobre o que significa ser humano e, ao mesmo tempo, divino. Prepare-se, este não é um caminho de respostas fáceis, é um convite para caminhar com ele, para ouvir o que o silêncio diz, para ver o que a luz revela, para sentir o que o amor transforma. A parábola do reino, o mistério que fala ao coração. Jesus falava em parábolas, não por acaso, não por medo de dizer a verdade diretamente, mas porque a verdade, quando nua, pode assustar. E ele sabia, o coração humano precisa de metáforas para entender o que os olhos não veem. Ele comparou o reino de Deus a uma semente, pequena, quase invisível, mas capaz de germinar e crescer até se tornar uma árvore onde os pássaros pousam. Quantas vezes na vida subestimamos o pequeno? Quantas vezes, diante de um problema, achamos que a solução precisa ser grandiosa? Jesus nos ensina que o reino começa no íntimo, naquilo que não vemos, naquilo que não parece ter valor. A parábola do semeador é uma das mais profundas. O semeador lança a semente em 4 tipos de solo: o caminho, onde o pássaro come; a pedra, onde brota rápido, mas seca; os espinhos que sufocam; e a terra boa, que produz fruto. E nós, em qual solo estamos? Somos o caminho que deixa a palavra escapar, a pedra que recebe com entusiasmo, mas desiste na primeira seca, os espinhos que sufocam o amor com as preocupações do mundo, ou a terra boa que acolhe, nutre e dá fruto. Jesus não julgava, apenas revelava, e ao revelar nos dava a liberdade de escolher. As parábolas são espelhos, cada uma reflete uma parte de nós. Uma semente adormecida, uma luz que espera para brilhar, uma porta que só abre por dentro. Os milagres, a fé que move o impossível. Jesus curava, não apenas corpos, mas almas, não apenas doenças, mas a solidão, não apenas cegueira física, mas a cegueira do coração. Ele tocou no leproso quando todos o evitavam. Disse ao paralítico: levanta-te e anda, não apenas para que andasse, mas para que soubesse que era digno de cura. Quantas vezes em nossa vida nos sentimos como o leproso, rejeitados, sujos, à margem? E quantas vezes Jesus se aproxima não com as mãos limpas, mas com o coração aberto e diz: quero ser limpo. Os milagres não são apenas eventos sobrenaturais, são metáforas da fé que transforma. A fé que, mesmo diante da tempestade, sabe que há um Cristo no barco. A fé que, mesmo quando o pão é escasso, confia que haverá multiplicação. A fé que, mesmo diante da morte, ouve Jesus dizer: Lázaro, sai para fora. Mas a fé, como Jesus mostrou, não é uma fórmula mágica. É uma entrega. É um mergulho no desconhecido, confiando que as águas não nos engolirão. E quantas vezes, como Pedro, damos alguns passos sobre o mar, mas duvidamos ao ver as ondas. Jesus não nos repreende, estende a mão e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? A fé não é a ausência de medo, é a decisão de seguir mesmo com receio. O mestre da sabedoria, as bem-aventuranças e o caminho contrário ao mundo.
Jesus subiu ao monte, não para dominar, mas para ensinar. E ali, diante de uma multidão que buscava milagres, ele falou sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não eram palavras de vitória fácil, eram palavras de reversão. Reversão do poder, da riqueza, da força, da sabedoria humana. O mundo exalta o rico, o vencedor, o forte. Jesus exalta o pobre, o triste, o manso. O mundo cultua a vingança. Jesus ensina a perdoar 70 vezes 7. O mundo glorifica a guerra. Jesus abençoa os pacificadores. E ao dizer isso, ele não estava propondo uma religião moralista, estava propondo uma revolução do coração. Uma revolução que começa quando percebemos que o verdadeiro poder não está em dominar, mas em servir. O verdadeiro valor não está em acumular, mas em compartilhar. A verdadeira sabedoria não está em saber, mas em amar. Quantas vezes, ao ler as bem-aventuranças, sentimos um estranhamento? É como se ouvíssemos uma linguagem que não é deste mundo, e não é. Porque o reino de Jesus não é deste mundo. É um reino de luz em meio às trevas, de esperança em meio ao desespero, de vida em meio à morte. O coração de Jesus, a compaixão que rompe fronteiras. Jesus via as multidões e tinha compaixão, não por pena, mas por empatia. Ele não olhava para o sofrimento como algo distante. Ele se via no sofredor. Seu coração doía com o coração do outro. E isso se vê nas histórias que ele contou, a do bom samaritano, que ajudou o estranho ferido à beira da estrada, enquanto os sacerdotes e levitas passavam indiferentes. A da pecadora que unge os pés de Jesus com lágrimas, enquanto os fariseus a julgam. A do filho pródigo, que retorna após gastar tudo, e é recebido com festa, não com reprovação. Jesus não escolhia lados, ele escolhia o amor, e, ao escolher o amor, quebrava barreiras de classe, religião, moralidade. Ele comia com publicanos, conversava com samaritanos, defendia prostitutas, abraçava crianças. Jesus não apenas falava sobre compaixão, ele era a compaixão em carne viva, e cada gesto seu era um sermão silencioso sobre dignidade, sobre restauração, sobre recomeço. Ele tocava em leprosos, quando ninguém mais ousava se aproximar. Ele ouvia o clamor dos cegos à beira do caminho, mesmo quando todos diziam, cala-te. Ele parava, ele olhava, ele via. E o mais impressionante, ele não via a doença, o pecado, o erro. Ele via o coração, via o que estava por trás do grito, por trás do silêncio, por trás da dor. Com Jesus, ninguém era invisível, nem a mulher com fluxo de sangue, nem o paralítico na porta do templo, nem o ladrão na cruz, nem eu, nem você. Quando a luz encontra a escuridão, a luz que Jesus carregava, não era uma lanterna na mão, era um fogo no peito, era um sol dentro da alma. E essa luz era tão intensa que as trevas não podiam resistir. Quando ele entrava numa casa, os demônios se inquietavam. Quando caminhava entre os mortos, a vida ressurgia. Quando falava, as palavras curavam. Jesus não evitava lugares sombrios. Ele ia até lá, porque sabia que a luz não foi feita para brilhar onde já é claro, mas para acender onde tudo parece perdido. Ele entrou em sepulcros, visitou corações partidos, sentou com gente desprezada e mostrou com atos e palavras que ninguém está tão perdido que a sua luz não possa alcançar. E se hoje você se sente mergulhado em trevas, ele ainda é essa mesma luz, ele ainda acende esperanças no escuro, ainda restaura o que o mundo chama de fim, ainda chama de filho, quem o mundo já havia descartado. Jesus é a luz que não se apaga,
Mesmo quando a fé falha, mesmo quando a força some, mesmo quando a noite parece não ter fim, Ele continua sendo a promessa de um novo dia. Bom, quando tudo em nós se apaga, porque às vezes tudo em nós se apaga, a força, a fé, a esperança, a vontade de continuar. Mas há um Deus que permanece aceso por nós, mesmo quando só conseguimos chorar em silêncio. Ele conhece cada lágrima, mesmo as que você não teve coragem de deixar cair. Ele interpreta o silêncio, traduz os suspiros, acolhe os gritos abafados. E Ele não exige que você seja forte o tempo todo. Ele não espera que você acerte sempre. Ele sabe o quanto dói e se abaixa até o pó para te levantar. É nesse Deus que mora a luz que não se apaga, porque não é uma luz que depende do seu merecimento, mas da fidelidade dele. E Ele é fiel, mesmo quando nós não somos. A luz de Cristo não se apaga diante do seu passado. Ela não se apaga com seus tropeços, com suas recaídas, com seus medos. Ela permanece acesa dentro de você, esperando o momento certo para te aquecer, te consolar e te lembrar. Você ainda é filho, ainda é amada, ainda é escolhido. Deus não desiste da sua criação. Ele não abandona o barro nas mãos. Ele molda de novo, quantas vezes forem necessárias, até que seu propósito brilhe. E é por isso que a luz dele dentro de você não se apaga com o tempo, não se apaga com a dor, não se apaga com a opinião alheia. Ela é eterna. Você pode até ter se afastado, mas Ele continua aí, batendo à porta do seu coração, não com imposição, mas com amor. Ele é o único que te ama sem medidas. E quando você deixar essa luz entrar de novo, vai sentir o calor que faltava, vai lembrar quem você é e vai entender. Nunca esteve só, nunca foi esquecido, nunca deixou de ser luz. O que a luz ilumina? A luz de Deus não chega apenas para brilhar, mas para revelar. Ela ilumina o que estava escondido, cura o que estava doendo e transforma o que parecia perdido. Ela alcança os cantos da alma onde ninguém entrou, nem mesmo você. Ela resgata memórias, reconstrói histórias, refaz o que foi destruído. Essa luz revela também os seus dons, aqueles que você abandonou pelo caminho. Ela lembra quem você é em Deus, forte, capaz, escolhido, restaurado. Ilumina as feridas, não para expô-las, mas para curá-las com o bálsamo do Espírito, porque o que está escondido não cicatriza, mas o que é trazido à luz, Deus transforma. Essa luz confronta, mas também consola, corrige, mas também abraça. É a luz que traz verdade, mas sem deixar de lado a graça. Ela ilumina os traumas que ninguém viu, as dores que você engoliu calado, as marcas que o mundo ignorou, e faz tudo isso com mansidão. Porque a luz de Deus não é violenta, é paciente. Ela espera o seu tempo, te encontra no seu ritmo e te conduz de volta para casa. Você pode ter se acostumado com a escuridão, mas não nasceu para viver nela. Você é filho da luz, e tudo em você clama por esse reencontro. A luz que não se apaga é também a luz que te guia. Mesmo quando você não vê o caminho, ela está lá. Às vezes no farol alto, às vezes só numa brisa, mas está. Porque Deus não precisa de muito para conduzir. Às vezes uma faísca basta, um versículo, uma lembrança, uma oração sussurrada. É assim que a luz dele te alcança, exatamente onde você está. Quando tudo parece escuro, há dias em que a alma pesa tanto que nem parece que a luz existe, mas mesmo nessas horas, ela está lá, ainda que oculta pelas nuvens da dor. A luz de Deus não depende da sua força. Ela não se apaga porque você desanimou. Ela continua brilhando, porque ela vem dele, não de você. E mesmo quando tudo ao seu redor diz, acabou,
A luz sussurra: estou aqui, ainda não terminou, ainda tem vida, ainda tem propósito. Às vezes, Deus nos permite passar pelo vale da sombra, não para nos punir, mas para que a gente veja que a luz que carregamos por dentro é maior que a escuridão que nos cerca. Porque é ali, no escuro, que a luz de dentro ganha força, é no silêncio que a fé amadurece, é na dor que a esperança aprende a resistir. Você não precisa enxergar tudo agora, só precisa crer que Ele está com você, e quem caminha com Deus, mesmo no escuro, não está perdido. A luz que não se apaga não é um clarão constante. Às vezes é só um fio de esperança, mas é tudo o que você precisa para dar o próximo passo. E quando você der esse passo, por menor que pareça, verá que a luz aumenta. Porque Deus honra cada movimento seu, mesmo que seja um sussurro de fé. Você pode estar atravessando um túnel agora, mas túnel tem começo, meio e fim, e quem te guia é a luz do mundo. Você não vai ficar aí para sempre. Vai chegar a hora em que você vai olhar para trás e perceber que foi naquele tempo escuro que a luz dentro de você mais brilhou, não porque era fácil, mas porque Deus estava ali. A luz que não se apaga não depende das circunstâncias. Ela não oscila com o vento, nem desliga quando o mundo desaba. Ela é eterna, porque vem de um Deus que não muda. Enquanto você respira, a graça continua fluindo. Enquanto você ora, mesmo em silêncio, o céu ainda te escuta. E enquanto você crê, a luz permanece acesa. Tem dias em que a fé é firme e tem dias em que ela é frágil, mas Deus não muda sua promessa. Com base no seu ânimo, a luz continua ali, mesmo quando você duvida. Lembre-se, Deus não desiste de você. Quando você vacila, Ele te sustenta, Ele te levanta e Ele mesmo te mostra o caminho outra vez. Às vezes, tudo o que você precisa fazer é descansar. Não fazer mais força, não tentar entender, apenas confiar que a luz vai te levar até onde precisa chegar. Talvez você tenha se afastado, talvez tenha se perdido, mas a luz nunca parou de te procurar. Ela sempre soube o caminho de volta e ainda te espera. Deus conhece o cansaço do seu corpo e a exaustão da sua alma, e Ele não te julga por isso. Ele se aproxima com ternura e sussurra. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa provar nada para Deus. Ele já conhece sua essência. Ele viu suas lágrimas escondidas e continua amando você com o mesmo amor de quando te criou. A luz que não se apaga é também o abraço que nunca falta. É a voz suave que te chama pelo nome, mesmo quando todos te esquecem. E quando tudo ao seu redor for silêncio, lembre-se, o céu ainda está trabalhando por você, porque a luz que vem de Deus é constante, fiel e invencível. Mesmo que a chama pareça pequena, ela ainda é luz. Mesmo que a esperança esteja enfraquecida, ela ainda respira. E mesmo que a fé esteja ferida, ela ainda tem cura. Deus não precisa de muito para agir. Basta um suspiro seu, uma lágrima sincera, um pensamento direcionado ao céu, e Ele já se move ao seu favor. Não é o tamanho da sua força que mantém a luz acesa. É o amor de Deus que insiste em te lembrar que você ainda tem valor. Se hoje tudo estiver confuso, espere. Se estiver doendo demais, respire. A luz virá. E quando ela chegar, as trevas não poderão resistir. O tempo de Deus não atrasa, Ele prepara. Enquanto você acha que está parado, Ele está alinhando o invisível para que o milagre seja completo. Não perca a esperança por causa da espera. O que é eterno não se apressa. E aquilo que vem de Deus não chega adiantado, mas no tempo exato em que seu coração pode suportar. Você não está sozinho. Essa estrada não é sua por acaso. A dor não é em vão. A noite não será eterna. A luz está vindo e ela te alcançará. Mesmo que ninguém veja a sua luta, Deus vê.
Mesmo que ninguém entenda a sua dor, Deus entende. E mesmo que você se sinta invisível, a luz te chama pelo nome. Há um propósito escondido em cada lágrima, um recomeço oculto em cada queda, um céu aberto mesmo no meio da tempestade. A luz de Deus enxerga além do caos. E quando você menos esperar, Deus vai acender uma resposta no seu caminho. E tudo o que antes era sombra vai se transformar em direção, porque a luz que não se apaga sempre sabe onde te encontrar. O escuro não é o fim, é apenas o cenário onde a luz brilha mais forte, e às vezes Deus apaga todas as luzes externas, só para te mostrar que a verdadeira chama está dentro de você. A dor não anula a promessa, a espera não cancela o plano, a queda não apaga o chamado. A luz continua acesa, mesmo que os seus olhos por agora não consigam enxergar. E se hoje tudo o que você tem é o seu silêncio e um coração quebrado, ainda assim, isso é suficiente para Deus, porque Ele não rejeita um coração quebrantado e sincero. Deus trabalha onde ninguém vê, tu cura onde ninguém toca, reconstrói onde todos desistiram. A luz dele entra até nas rachaduras da alma e transforma ruínas em moradas de paz. Não se culpe por ainda estar lutando. Isso só prova que você não desistiu. E Deus honra quem continua, mesmo cansado. Quem ora, mesmo chorando. Quem crê, mesmo sem ver. A luz que não se apaga é a que te cobre quando o medo grita. É a que te envolve quando o mundo se cala. É a que sussurra esperança quando tudo parece dizer fim. Talvez ninguém saiba o que você carrega por dentro, mas Deus sabe, e a luz dele não ilumina só o que é belo, ela penetra o que está ferido, confuso e esquecido. Você não precisa ser forte o tempo todo, não precisa sorrir quando quiser chorar. A luz de Deus não exige máscaras, ela entra onde há verdade, onde há entrega, onde há sinceridade. Se hoje você está de pé, é porque a luz ainda está com você. E se caiu, ainda assim, não se preocupe. A luz também alcança os que tropeçam, porque essa luz não é só uma metáfora. Ela tem nome, tem graça, tem mãos que curam. Essa luz é Cristo, e onde ele entra, nada permanece escuro. A luz de Cristo não chega gritando, ela se aproxima com mansidão, entra sem forçar a porta e aquece até os cantos mais frios da alma. Ela restaura sem pressa, ela ama sem medida. Não importa quantas noites escuras você já enfrentou, não importa quantas vezes você se sentiu sem saída, se hoje você ainda respira, é porque há uma luz insistindo em te manter de pé. Deus nunca prometeu um caminho sem espinhos, mas prometeu caminhar com você. Nunca prometeu ausência de lágrimas, mas garantiu que enxugaria cada uma delas. A luz que vem do alto não depende das suas forças, nem da sua fé perfeita. Ela é graça, ela é presença, ela é refúgio constante, quando tudo em você diz que não vai dar. Quando tudo parecer silencioso demais, não pense que foi esquecido. O silêncio de Deus também é linguagem. Às vezes é nesse silêncio que ele mais te molda. Você não está sendo ignorado, você está sendo preparado. E quem é preparado por Deus recebe não apenas o que pede, mas o que precisa. A sua jornada tem sentido, mesmo que hoje você só veja pedaços soltos. A luz divina sabe o que fazer com os cacos. Ela transforma fragmentos de dor em vitrais de esperança. Deus nunca desperdiça sofrimento. Cada lágrima que caiu foi registrada. Cada suspiro no escuro, Ele ouviu. E cada vez que você pensou em desistir, Ele te segurou mais forte. A luz dele é como um abraço que atravessa a alma. Um descanso que não depende das circunstâncias, uma certeza que permanece mesmo quando tudo desaba por fora. Então, por mais difícil que pareça, continue, porque a luz que te trouxe até aqui não vai te abandonar no meio do caminho, ela vai contigo até o fim. Há uma força suave sustentando você.
Mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente, ela está lá, fiel como o sol que nasce. Mesmo por trás das nuvens. Tem dias em que você só precisa parar um pouco, respirar fundo e lembrar. Deus não te chamou para carregar o mundo. Ele te chamou para confiar que o mundo está nas mãos dele. A fé verdadeira não é a ausência de medo, é seguir mesmo com o medo tremendo por dentro, é continuar mesmo sem entender, é confiar, mesmo no escuro. Deus não espera que você seja perfeito, Ele só espera que você não solte a mão dele, e se por acaso soltar, Ele te encontra onde você estiver. Você pode ter se perdido 1000 vezes, mas Deus nunca se perdeu de você. Ele conhece o caminho de volta. Ele sabe onde está a sua esperança e vai te levar até ela. O que hoje te dói, um dia será testemunho. O que hoje parece ruína, amanhã será chão firme, porque Deus transforma deserto em jardim. A sua dor não é invisível, a sua luta não está sendo ignorada. Deus está escrevendo algo maior, mesmo quando você só enxerga reticências. Não subestime a fé de uma criança que transforma um galho em espada, uma pedra em castelo e uma simples poça d'água em oceano. Talvez seja assim que Deus te vê, com olhos de esperança. A criança acredita, a criança confia, a criança se entrega sem saber do amanhã, mas com o coração inteiro no hoje. É com esse espírito que Deus quer que você caminhe. Porque quem se faz pequeno encontra espaço no colo do Pai. Quem se permite ser cuidado descobre que a verdadeira força é saber descansar em quem cuida de tudo. O legado de Jesus, o que ele deixa para nós hoje. 2 milênios se passaram e ainda hoje o mundo clama por Jesus, clama por amor em meio ao ódio, clama por paz em meio à guerra, clama por esperança em meio ao desespero. Jesus não deixou um livro de regras, deixou um caminho de amor, de serviço, de perdão, de compaixão. E esse caminho não é fácil, é estreito. É contrário ao mundo, é contrário a nós mesmos, quando nos fechamos na prisão do egoísmo. Mas é o único caminho que leva à vida. Então pergunto a você, você está caminhando com Jesus? Você está ouvindo as parábolas? Você está vivendo as bem-aventuranças? Você está amando como ele amou? Porque o mundo não precisa de mais religião. Precisa de mais Cristo, Cristo em nós, Cristo através de nós, Cristo vivo, aqui, agora, na maneira como amamos, na maneira como servimos, na maneira como esperamos. Amigo, este vídeo não termina aqui. Termina quando você decide viver o que ouviu, quando você escolhe ser luz no escuro, pão para o faminto, água para o sedento. Jesus não pediu que o adorássemos com rituais, pediu que o seguíssemos com nossas vidas, que carregássemos nossa cruz, que amássemos sem medida, que perdoássemos sem fim. E ao fazer isso, não apenas lembramos dele, tornamo-nos ele, não no sentido de nos igualarmos a Deus, mas no sentido de refletirmos seu amor. Porque o mundo só crerá quando vir o Cristo em nós, quando vir o amor, a compaixão, a justiça, a paz. Então levante-se, pegue a cruz, siga o Mestre e deixe que sua luz, a luz que não se apaga, brilhe através de você. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir a voz de Jesus e volte sempre que precisar lembrar. Ele vive, ele ama, ele espera por você. Inscreva-se, porque a luz de Cristo ainda brilha.